Terceira palestra desse retiro, passa rápido, já vai terminar. A última já será hoje de tarde. E vocês ficarão em retiro até o domingo, não é? Aproveitem o máximo, isso tem que ser aproveitado seriamente, a fim de que vocês permaneçam, como eu disse ontem, permaneçam inteiras, sem dissipação nesse retiro, para que possam sair outras amanhã. E ontem nós tratamos a respeito do pecado, os 3 pecados chamados, e hoje nós entraremos nos novíssimos, ou seja, as últimas coisas que acontecerão com certeza conosco. E quero chamar a atenção para esse aspecto da certeza. As pessoas hoje são muito ansiosas porque elas se ocupam com coisas que podem acontecer ou que podem não acontecer, que são duvidosas. Elas se preocupam com isso. E então elas ficam perdendo suas energias, às vezes se tornando até doentes com coisas que às vezes não acontecem. É o caso, por exemplo, dos medos. Pessoas que têm medo vão fazer um concurso, ficam com medo, isso e aquilo, têm um problema no emprego e ficam com medo de ser demitidas, ou coisa parecida. E então criam toda uma série de ansiedades com coisas que são prováveis, podem ocorrer, podem não ocorrer. Além do mais, mesmo que essas coisas realmente ocorram, sejam certas, mesmo assim, elas não são definitivas. Alguém que vai fazer um exame para saber se tem um câncer. Há tempos atrás eu soube de uma pessoa que teve um problema atrás, na coluna, tudo que... Então havia a chance de 20 chances, tinha 95% de chance de ser câncer. Então, né? Atenção, né? Mas quando foi examinar, não era câncer. Ele acertou. De 95%, 5% só de chance ele conseguiu. Não era câncer. Mas, qualquer pessoa que vai fazer uma biópsia ou coisa parecida, ela fica com medo, né? Provavelmente é um câncer. O médico já examinou. Bem provavelmente deve ser um câncer. E se for um câncer mesmo? Bom, então, a pessoa às vezes ela se desgasta terrivelmente de medo da coisa. Às vezes o próprio medo é pior do que o próprio câncer. De qualquer modo, ela tem que entender que mesmo que seja realmente câncer ou outra doença, seja lá o que for, não é definitivo. Não é definitivo porque nada nessa terra aqui é definitivo. Ora, nós vamos tratar aqui de coisas que são certas, não tem a menor dúvida, não é questão de ser 95%, é 100% mesmo, não tem a menor dúvida. Vocês passarão por isso, nós todos passaremos por isso. E, além do mais importante ainda, são coisas definitivas. Enquanto que as coisas que aqui ocorrem na Terra são passageiras, mesmo que sejam desagradáveis, sejam muito ruins, mesmo que alguém tenha uma doença para ficar o resto da vida na cama, com grandes sofrimentos, realmente isso é muito ruim. E é algo que a gente pode fazer tudo para trabalhar para evitar isso, tá certo? Mas isso não é o último mal. Porque depois de alguns anos passando de sofrimento, virá a morte e isso vai acabar. Enquanto que as coisas que ocorrerão, as coisas das quais eu falarei aqui, são coisas definitivas, ou ligadas a essas coisas definitivas. E são coisas certas, coisas que não tem para onde correr. Isso vai acontecer com todos nós. Então, são coisas que a gente deve meditar e pensar com muito mais seriedade do que as coisas que podem ocorrer aqui na nossa vida. E essas coisas são chamadas os novíssimos. Então, se pode incluir 3 ou 4 coisas. Elas são a morte, o julgamento, que se segue, e o inferno
ou o paraíso. 4 coisas. E se inclui muitas vezes uma quinta coisa, que é o purgatório. Então serão de fato 5 coisas: a morte, o julgamento, o inferno, o purgatório e o paraíso, o céu, né? Então vamos tratar a respeito dessas 5 coisas que ocorrerão ou poderão ocorrer necessariamente conosco. São possibilidades. Temos que nos ater, sobretudo, ao que a igreja ensina, a fé. Porque são coisas que, pelo menos a maioria delas, não aparecem, nós não sabemos claramente, pelo sensível. A única dessas 5 coisas que a gente percebe claramente é a morte. E vejam bem que é uma coisa absolutamente certa. Absolutamente certa. Vocês não conhecem o seu futuro, se vocês vão ficar ricas, se vão ficar pobres, se vão ter muito sucesso na vida, se vão ter muitos sofrimentos, se vão ter muitas doenças, ou não vão ter saúde. Tudo isso é duvidoso. Se fazem muitos planos quando se é jovem, mas alguém que chega à metade da idade e compara, ele vê que não foi assim. Foi ilusão. E por isso o jovem se ilude muito. Porém, dê certo ou não dê certo, o fato é que uma coisa você tem certeza: no fim de tudo chegará a morte. Isso é absolutamente certo, porque nós vemos isso tranquilamente, ninguém vai negar isso. É algo que qualquer pessoa, seja católico ou não, acredita em Deus ou não, ele sabe: a morte chegará para todos. Todos sabem, é evidente, porque todo dia nós sabemos que ocorrem muitas mortes. E nós começamos a sentir isso um pouco. Quando se é mais jovem, nem tanto. Mas quando chega a idade, então se começa a sentir o começo da decadência, e quanto mais a idade passa, mais a gente se acostuma com essa ideia. Qualquer hora dessa, eu vou embora. E até que um dia ocorre isso. Como dizia aquele padre, amigo do padre Jair, quem nunca morreu está morrendo. Quando morreu uma pessoa, né, ele dizia: quem nunca morreu está morrendo. Fulano morreu, né? Quem nunca morreu está morrendo. Até que um dia foi ele, né? Ele nunca tinha morrido e ele morreu também. E um dia se falará então: fulano de tal morreu. Isso é certo, absolutamente certo. Isso não precisa a igreja definir nada. É tão evidente que não precisa, evidentemente, a igreja não precisa falar nada disso, porque todo mundo sabe, católico ou não. Mas o que a igreja, a doutrina fala, e também, aí nós nos servimos também das revelações particulares de santos aprovadas pela igreja, santos que foram canonizados pela igreja e que falaram sobre isso. Então, é o estado que se segue à morte. Aí a coisa é diferente, porque quando morre, o que é que nós vemos? Um corpo inanimado, como se estivesse dormindo. Depois começa a ficar frio, se vê os primeiros sinais da decomposição. E logo se enterra, né? Porque ninguém aguenta. Por mais que se goste dos nossos entes queridos, é preciso logo enterrar. Esse fenômeno, né, que causa tanto sofrimento, né? São nossos queridos, mas tem que enterrar logo, porque ninguém vai aguentar, vai se decompor. É o que nós vemos. Mas e lá ele? Ele está pensando o quê? Em que estado ele está? Muitas pessoas têm uma bobagem de ficar com medo da morte, imaginando: meu Deus, vamos me pôr naquele lugar ali que o povo chama de carneira, né? Um lugar um pouco, que é onde bota, né? A gente tem uma carneirazinha pequena lá em Maracangalha, aqui, onde foram enterrados os pais do padre Jair e meu pai, em 2017. Quer dizer, põe ali, tá? Fecha ali, e a pessoa se imagina: que coisa horrível lá dentro, isso, aquilo. Uma bobagem. Você está morto. Não tem que ficar com essas bobagens. Está morto, está morto.
não sente mais nada, não vai se dar conta de nada. Mas o que importa é em que estado estará a sua alma. A morte justamente é essa separação da alma e do corpo. É um castigo do pecado original. Sobretudo essa violência com que isso se dá, né? Porque normalmente a morte é um processo violento, né? Em que há sofrimento, em que há agonia, tudo isso. A alma não quer se separar do corpo. É natural. Então, como vem a separação, isso passa por um processo difícil, na maioria das vezes. Às vezes não. A morte ocorre sem grandes sofrimentos, ou com pouquíssimos sofrimentos, mas ocorre. Então, há toda essa mudança quando nós saímos desse mundo, tudo muda em nós. É nossa alma separada do corpo. E ela fica um pouco parecida com um anjo. Um tanto parecida. Então, as coisas que eram mutáveis se tornam definitivas. Isso é muito importante entender isso. O passado, veja bem aqui, as coisas a gente esquece muita coisa. É até um sinal de normalidade mental a pessoa esquecer. Bom, não esquecer demais, mas esquecer. Aquele que eu não esqueço nada, eu fico guardando tudo, é um sinal de que a cabecinha dele não está 100%. Esse tipo de gente que guarda tudo, não esquece nada. Sobretudo se fizer uma coisa com ele, né? Não esquece nada. Ele está tudo na cabeça, e não é bom isso. Faz parte do ser humano esquecer. Até certo ponto, também se ele esquece tudo, aí não está certo também. Há um equilíbrio entre o que a gente lembra e o que a gente esquece. Então, isso é nossa condição aqui no mundo. Mas quando a alma se separar do corpo, não, o passado ainda é leve, não se apaga. Todo a gente vai se lembrar. Toda a nossa vida vai aparecer bem clara. E aquilo que foi feito de bom e de mal não vai apagar. Primeira mudança é essa. Depois, com relação ao presente. Aqui, uma das coisas que mais variam, né? Não tem coisa que mais varia do que a vida, as circunstâncias da vida. Veja um menino, uma criança pequena. Ele está aqui, abre o berreiro que ninguém aguenta. Daqui a pouco, um minuto depois, ele está rindo. Criança é assim, um negócio curioso, como varia. Ele está chorando, daqui a pouco, depois ele abre o berreiro de novo. Faltar de novo qualquer coisa que ele não gostou, ele abre o berreiro de novo. Depois ele fica quietinho. Na medida que nós vamos crescendo, isso vai se espaçando. Mas continuam as mudanças. As mudanças de humor, como se chama. Tem dia que você acorda mal satisfeito. E tem uns que são realmente difíceis, tem realmente um transtorno, um problema, uma doença. Tem gente que acorda, tem dia que ninguém pode chegar perto dele. Já é um tanto anormal, mas é verdade que nós passamos por isso, por diversas causas. Nós temos fases em que nós não estamos muito satisfeitos, tem outros que a gente está mais alegre, ocorre isso. Além do mais, as circunstâncias da vida, tudo muda, é o que estimula em geral, né? Então as coisas mudam, tem fase que a pessoa está boa, tem fase que ela não está tão boa, de saúde, de bens, né? Às vezes tem pessoas, gente que nasceu num berço de ouro, e ficou pobre depois, ou vice-versa. Variando às vezes. Há pessoas que sabem manter mais a fortuna dela, né? Tem outros que não sabem mesmo, não sabem. Se ganhar dinheiro, não fica na mão. Ele não tem como, e aí vai variando na vida, né? Bom, em suma, há N circunstâncias, o fato é que a vida da gente é variável, mas quando a morte chega, tudo fica invariável. Não varia mais, fica fixo. Isso é outro traço. Tudo fica fixo. E o futuro? O futuro aqui nós temos pela frente. Vai diminuindo cada vez mais, não é? Claro, cada dia que a gente vive, o futuro diminui um dia.
Cada ano que passa, 2018 passou, temos um ano a menos de futuro. Acabou, não tem mais, não volta mais 2018. E vai diminuindo, na medida que a idade vai aumentando, não sabemos quanto, mas sempre diminui. O nosso futuro vai se comprimindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo cada vez mais. Mas vão ocorrendo as mudanças. O futuro a Deus pertence. E nós passamos, vamos ter, às vezes, ver coisas interessantes que a gente não esperava, e nós temos uma melhoria na vida. Às vezes em coisas que a gente não esperava também, e é um sofrimento, às vezes, maior, de tal maneira que é comum, às vezes, a pessoa dizer, essa eu não esperava. É sinal de que, justamente, mudança na vida, né? Em geral, claro, coisa desagradável, mas também um certo despreparo da pessoa para a vida, né? Essa eu não esperava. A gente deve estar pronto para tudo nessa vida. As mudanças ocorrem e ocorrerão. Pois bem, quando acaba a vida e vem a morte, o futuro se torna imutável. Ele praticamente se confunde com o presente. Passamos para a ordem da eternidade. É diferente. Os padrões mudam completamente. Então, compreendam isso. Chegou a morte, tudo muda. Vida nova e vida diferente. Vida em que o passado não vai se apagar. Vida em que o presente não variará. E vida em que o futuro vai praticamente se confundir com o presente. Não mudará nada. Seremos fixados. E essa fixação será através do julgamento. Através do julgamento, nossa vida será fixada. E qual será a característica que nos será dada através desse julgamento? Nossa vida será unida à vida divina, ou nossa vida não será unida à vida divina. Se nossa vida for unida à vida divina, então nós seremos, por assim dizer, deificados. Teremos uma semelhança com Deus muito grande, uma união com Deus muito grande, que chegará à própria visão de Deus. Mas, se nós não tivermos essa vida divina, nossa vida será privada da vida divina, então será a vida mais miserável possível e imaginável. E tudo isso fixamente. Não vai mudar. Então, passaremos então pelo julgamento. No julgamento se decidirá nossa sorte. Nosso juízo particular, que, como eu disse ontem, não será mudado essencialmente pelo julgamento final. Não adianta ficar pensando no dia do fim do mundo, se ele está próximo ou não, o que é que será a minha sorte, o que é que eu vou fazer no dia do julgamento final. Isso não é o mais importante. O mais importante é como você estará no dia de sua morte, porque no dia da morte haverá o julgamento particular. E esse julgamento que vai decidir tudo. O julgamento particular vai decidir em que lugar você estará, de que lado estará no dia do julgamento final. Não vai mudar. Ninguém vai passar de um campo para outro no dia do julgamento final. Só vai ser publicado para todo mundo, porque quando nós formos julgados, então, saberemos nossa sorte eterna, mas necessariamente não saberemos a sorte eterna dos outros, dos que morreram antes de nós e dos que morrerão depois de nós. Não saberemos. Podemos saber, mas podemos não saber. É algo duvidoso. Se Deus revelar, mas se Deus não revelar, não saberemos. Mas no dia do julgamento final, tudo será conhecido. Tudo será claramente conhecido. Será a grande publicação.
a grande e definitiva publicação. E também a grande e definitiva lição de história universal, porque nós saberemos com certeza tudo o que aconteceu no mundo, desde Adão até o último homem. É um dia terrível, mas que não mudará o destino de nossa alma estabelecido no julgamento particular. Então esse julgamento particular é de importância fundamental. Nele estaremos a sós com Deus. E nosso Senhor nos julgará. E será julgamento. Será, quem diz julgamento, diz justiça. Misericórdia aqui na terra. Sim, grande misericórdia. Mas na hora do julgamento, justiça. Então, aproveitemos aqui nessa terra da misericórdia divina, porque depois vai ser a justiça. Há um fato curioso ocorrido aqui na Bahia, de um franciscano capuchinho chamado Frei Modesto, que era muito amigo do padre Jair, e que era amigo também de outro padre lá de Coração de Maria, chamado Padre Daltro, já morreu, faleceu também, e que era também amigo do padre Jair. E esse Frei Modesto, justamente, ele aproveitava da misericórdia divina, porque ele rezava 2 rosários por dia. Grande devoto de Nossa Senhora. E, bom, ele era muito amigo desse padre Daltro, e os dois tinham uma brincadeira. Quando eles se encontravam, ambos eram descendentes de italianos, né? Então, o padre Daltro fazia uma brincadeira com ele, cavalaria, dizia para ele. Porque os italianos são tanto nervosos, né? E se contava que esse padre Modesto um dia estava confessando, e não tinha confessionário, a senhora que estava confessando era uma mulher muito gorda, muito grandona, né? Então, e ele tinha um problema no joelho. Então, quando ela foi se levantar, ela botou a mão no joelho do Frei para se apoiar. E aí ele, com problema no joelho, ele, cavalaria, disse assim, meio irritado na hora, que sentiu a dor, né? Então, o padre fazia uma brincadeira com ele. Tinha essa brincadeira entre os dois. Bom, enfim. Até que um dia, Frei Modesto morreu. E o padre Daltro sonhou com o Frei Modesto. Ele apareceu, Frei Modesto, diante dele. Então o padre Daltro, no sonho, né, fez a brincadeira, cavalaria, pensando, né, estava na... Frei Modesto não disse nada, olhou para a cara dele. Aí, não, aqui é diferente. Frei Modesto já está na eternidade. E aí perguntou ao Frei, e aí, Frei, como é lá na eternidade? E o Frei olhou para ele sério e disse, eu e Deus. Mas entre ele, eu e Deus, ó, o rosário. Mostrando que ele tinha se salvado, né? Graças ao rosário, né? Ele aproveitou da misericórdia de Deus enquanto ele estava nesse mundo, Santíssima Virgem, né? Mas no dia do julgamento era ele e Deus. A Santíssima Virgem estava lá intercedendo, né? Mas ele foi devoto. Devoto verdadeiro, né? Não só devoto que fica dizendo as orações e vai vivendo de qualquer jeito, não é isso? Claro. Procurar viver imitando Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então ele teve essa misericórdia, né? Mas era ele e Deus. Então assim será com cada um de nós no dia de nossa morte. Nós compareceremos diante de Nosso Senhor e tudo será muito bem analisado, contado, etc, etc. Todo mundo esconde pecado, não é? Quem é que teria coragem aqui de chegar e contar seus pecados para todo mundo aí? É? Tudo, sem ninguém. Vai ficar todo mundo aí vermelho, envergonhado, etc, etc. Mas no dia do julgamento, tudo vai aparecer sem qualquer dúvida. Tudo. Deus vai saber tudo. Tem gente que engana até o padre no confessionário. Mas a Deus ninguém engana, não adianta. A Deus ninguém engana. Não adianta se esconder coisa do padre, porque a confissão não vai valer e vai ser mais um pecado e Deus está vendo tudo. Se tem vergonha de confessar, é melhor nem confessar. Ou então vença a sua vergonha e conte. Mas saiba que no dia do julgamento, tudo isso, inclusive essa vergonha, vai aparecer bem claro.
tenha a menor dúvida disso. E tudo será contado, medido, e a sentença será dada definitiva, sem apelação. Não tem habeas corpus, não tem prisão domiciliar, não tem tornozeleira, não tem nada disso. Ela será definitiva, justíssima, e daí a pessoa será posta definitivamente no seu lugar. No lugar que ela mereceu, porque ela mesma quis aquele lugar, pela sua vida. Então, há dois lugares fundamentais, mas há um lugar de misericórdia que é passageiro, mas é como se fosse um passageiro misturado com a eternidade, em que a pessoa passa por ali, mas é como se fosse mas é só purificação. E onde a escala de tempo é completamente diferente da nossa. Então, nós veremos de baixo para cima. Primeiro, o inferno. Depois, o purgatório. Depois, o céu. Então, primeiro, o inferno. Porque esse é o mal que deve ser evitado. Há pessoas que passaram, hoje isso é mais comum, passaram por problemas psicológicos, às vezes muito sérios, e que se chama, um deles, o pior, talvez um dos piores, é chamado depressão, né? A pessoa passa por aquele período, fica deprimido, e às vezes é muito forte, né? E às vezes tem necessidade de tomar medicamentos para sair daquilo, e esses medicamentos hoje, inegavelmente, têm eficácia para tirar daquele estado, né? Por isso, se alguém está tomando medicamentos, aquilo, não vá aconselhar ele a largar aquele medicamento. Você pode até aconselhar que mude de médico, tal, isso, aquilo, porque tem médico aí que é maluco, né? Então, é um negócio meio difícil. Ela não vai se meter a médico e dizer para largar. Porque esses remédios, às vezes, para certos casos, eles servem e mantêm a pessoa ali. Então, não vai se meter nisso, seja prudente. O fato é que, quando essas pessoas saem desse estado, conseguem se curar, muitas vezes elas suportam muito mais facilmente os sofrimentos da vida. Ela, não, isso aí é coisa pequena. Eu não quero é que aquilo volte. Aquela depressão, aquele problema sério que ele teve. Certo? Ele suporta fácil. Não, isso aí passa, não tem problema. Mas aquilo que eu não quero que volte. E muitas vezes essas pessoas descrevem isso como se fosse um inferno, quando estivessem, né? Uma coisa assim, mano, de fato não é inferno, não tem nada a ver, é muito menos. Mas é algo que elas sofrem muito e elas ficam com essa impressão. Elas não querem que aquilo volte. Pois bem, isso não é nada. O que nós temos que evitar a todo custo é esse mal que nenhum de nós deve cair, porque ele é definitivo e porque ali nós estaremos definitivamente separados de Deus. É o inferno. O inferno, ele tem, para resumir, duas grandes penas. A pena do dano e a pena dos sentidos. As pessoas se impressionam muito mais pela pena dos sentidos do que a pena do dano. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra e nós temos nossos sentidos. Não é? Temos nossos 5 sentidos e tudo que afeta nossos sentidos nos impressiona mais. Certo? Então, quando a gente diz, olha, no inferno a pessoa fica privada da presença de Deus. Ora, sobretudo se for mundano, ele não está nem aí. Por quê? Porque ele não vê Deus, ele não está se preocupando muito com isso. Então, se você disser isso não vai impressioná-lo. Mas se você descrever as penas dos sentidos, isso pode impressioná-lo. Por quê? Porque qualquer pessoa, seja católico ou não, mundano ou não, se ele acender um palito de fósforo e botar o dedo, ele vai imediatamente tirar. Qualquer pessoa. Não aguenta. Certo? Simplesmente não aguenta. Um foguinho de nada, queimando um pouquinho. Ele tira na hora e dá um grito. Todo mundo é assim. Ninguém aguenta. Então, se é assim, um palitinho de fósforo é assim, a pena dos sentidos é muito maior. Muitíssimo maior, não há comparação.
Então, os pregadores, né, eles gostam de insistir nessa pena dos sentidos, porque é o que impressiona mais. É assim, para tirar as pessoas do pecado e fazer que elas se dêem conta da seriedade das coisas eternas. E é preciso insistir nesse aspecto. É algo definitivo. Desse um beliscão. Dói aquilo, né? Nem é tanto assim, mas dói. Você vai alguns segundos e pronto, dá uma dor, pronto. Não foi dor, mas deu uma dor. Agora experimente deixar aquilo ali 15 minutos. Aí vai ser pior. Você vai começar a se agoniar, ficar nervoso. Faça 1 hora aquilo. Pouca gente vai aguentar. E agora imagine, por toda a eternidade você vai sentir aquele beliscão. Nunca mais vai sair. Você se desespera. Um beliscão. Quer fazer a experiência com palito de fósforo? É claro que não, que todo mundo aí vai ficar com queimadura de 3º grau e vai até o osso, né? Mas essa é a questão. O fogo no inferno queima sem consumir. Porque é algo de ordem espiritual. Então, ele queima sem consumir. É uma pena que não se extingue. Enquanto que o do purgatório ele é purificador. Mas o do inferno é uma pena, e uma pena eterna, porque a ofensa foi contra Deus. Então não desaparece. Então é inimaginável, né? Bom, a gente deve tentar imaginar alguma coisa, mas o que nós imaginarmos está muitíssimo abaixo da realidade das coisas. Nunca mais passará. Mas o pior de tudo é a privação de Deus. Aí que está. Para aqueles que avançam mais na vida espiritual, eles compreendem que o pior de tudo não é nem a pena dos sentidos, é a pena do dano, a ausência de Deus. Não só a ausência de Deus, mas o ódio de Deus que estará em todos aqueles que estão no inferno. E do ódio de Deus se passará também ao ódio a tudo, é claro. Assim como do amor a Deus se passa ao amor do próximo, e o amor de Deus é provado pelo amor do próximo, normalmente é assim. Assim também, o ódio a Deus se manifesta no ódio ao próximo. E isso traz uma outra consequência terrível para o inferno, que é a convivência com os demônios e as almas danadas. Todo mundo tem dificuldade com estas ou aquelas pessoas. Certo? Mesmo porque há pessoas más, realmente más, que estão no vício, no pecado, na criminalidade, e ninguém quer conviver com eles. É difícil. Imagine chegar aqui e botar 2, 3 drogados aí, criminosos de alta periculosidade. Evidentemente alguém vai pegar o celular e telefonar para a polícia. Todo mundo vai ficar com medo? Claro. Uma pessoa às vezes vai fazer pastoral, visitar presos. Vai o policial vai com ela, com a pessoa. Que ninguém sabe o que pode fazer um sujeito daquele. Vai com a pessoa. Para proteger não pode entrar assim, não. Se for o mais simples, pode ser, mas um prisioneiro desses piores de alta periculosidade, tem que ir com... É assim. E todos nós temos pessoas que, embora não sendo criminosos, mas... Bom, com quem nós temos dificuldade e que nós não gostaríamos de passar 15 minutos conversando. Agora, imagine você pegar 2, 3 dessas pessoas, botar no mesmo quarto e ficar lá o dia todo. Vai ser um dia de penitência, né? Um dia de penitência. E olha que no caso aí, há até a possibilidade da pessoa tentar praticar a virtude, até convertê-los, falar com eles e tentar melhorar a situação. Mesmo assim vai ser muito sofrimento. Mas pode melhorar, pode. Não está excluído que essas pessoas se tornem mais mansos e consigam ter um certo, né? Mas no inferno não tem nada disso não, porque é tudo definitivo. Os que estão lá são maus. Os que estão lá odeiam. E odiando a Deus, nos odeiam também. E então todo mundo posto ali no mesmo lugar. E qual vai ser o resultado?
E por quanto tempo? Não uma hora, nem duas, nem um dia. Por toda a eternidade. Aquilo não mudará. Então, estou descrevendo alguns traços desse lugar, né? Os santos fizeram descrições a respeito disso. Mesmo os pagãos que conheciam o ensinamento, alguma coisa do inferno, faziam também descrições sobre isso. E sempre eles vão nesse sentido, são sofrimentos indizíveis. Então, esse é o mal a evitar. Porque o inferno, como é que a gente acaba no inferno? Pelo pecado mortal. Mas também pelo pecado, mesmo que não seja mortal. Porque ninguém desce ao pecado grave de uma hora para outra. Ele desce pouco a pouco através de pecados menores, pecados veniais. Então, se alguém quer evitar o inferno, não se preocupe só com o pecado mortal. Se preocupe com o pecado venial, pecado menor. Se você se preocupar com o pecado venial, você não vai ter muito problema com o pecado mortal. Você já está prevenido, digamos assim, vacinado contra isso. A melhor maneira de se vacinar contra o pecado mortal é combater o pecado venial. Porque é um pecado mortal só que merece o inferno. Não precisam 2 nem 3, nem uma vida de pecados. Basta um pecado mortal. Um só pecado mortal merece o inferno. Por isso, bastante cuidado com isso. E quantas pessoas estão no inferno? Nosso show não deu poder à igreja de declarar isso. Nós não sabemos. Mas a impressão que dá é de que é a maioria. E mesmo uma grande maioria. Por quê? Porque nós temos, nosso show revelou isso. E nós temos grandes santos que tiveram essa graça, foram favorecidos por graças especiais de ver o mundo além. Uma dessas almas favorecidas por esses dons sobrenaturais foi uma santa do século XIX, da primeira metade do século XIX, chamada Santa Ana Maria Taiji. Esta santa era uma senhora casada, com filhos, tudo, mas ela teve uma conversão, já depois de casada, quer dizer, conversão que eu digo não era conversão de estado de pecado, mas de uma vida para uma vida mais fervorosa. Ela se tornou associada a uma ordem religiosa chamada Trinitários, lá em Roma, e passou a levar uma vida de grande piedade, de grande penitência. Então ela começou a crescer de uma maneira fora do comum na virtude, de tal maneira que nosso Senhor concedeu a ela um dom único na história da igreja, que eu saiba. Essa Santa Ana Maria Taiji tinha a graça de ver um sol ao lado dela, um sol, Deus que concedia aquilo, e onde ela chegava a ver as coisas do mundo e da eternidade ali naquele sol. Então ela começou a responder, as pessoas começaram a consultá-la sobre assuntos mais diversos, e ela dava respostas, olhando para esse sol e dizendo. Então ela estava em Roma, né? Até cardeais, até o próprio Papa a consultava sobre diversos assuntos. E ela respondia através desta visão, desse sol divino, dessa graça extraordinária que ela teve. Então, ela particularmente teve muito conhecimento a respeito das almas depois da morte delas. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Um padre, tendo morrido, um padre que ela conhecia, tendo morrido,
ela viu que ele tinha se salvado porque ele tinha feito violência a si próprio em favor de um mendigo que era muito importuno. Ou seja, esse padre tinha um mendigo muito importuno, ficava importunando o tempo todo, e ele querendo se impacientar, mas ele acabava vencendo a impaciência dele e ajudando esse mendigo. Se salvou por causa disso. Mas justamente esse padre estava no purgatório. E ela viu os sofrimentos e o tempo que devia durar esses sofrimentos. Atenção, esse tempo é na nossa escala, não é na escala da eternidade. Uma pessoa que, por exemplo, vê alguém que está no purgatório, ela diz, vai ficar 10 anos no purgatório. Só que 10 anos no purgatório, para alguém que está no purgatório, é uma eternidade. A duração é muito maior, psicologicamente, devido aos sofrimentos. Se conta certa vez que, acho que foi São José de Calazans, um religioso dele morreu e apareceu para ele, pelo amor de Deus, rezem Santa Missa por mim, eu estou aqui no sofrimento que eu não aguento mais, eu estou aqui há uns 100 anos aqui, um negócio. Aí ele olhou para seu corpo está quente ainda ali. Estava no purgatório, né? Mas o sofrimento era tão grande que ele, por assim dizer, perdia a noção. Nós podemos experimentar um pouco isso. Alguém que passa um sofrimento maior, parece que aquilo não acaba mais. E às vezes não foi muito tempo, mas às vezes a gente pensa que foi mais tempo. Ela conheceu também a salvação de um conde, um nobre, muito célebre, famoso, que tinha morrido 2 dias antes. Esse conde, coitado, tinha tido uma vida mole, dissipada, mundana, viajando o tempo todo, e não era uma vida católica, era muito relaxado, não era uma vida boa. Então, podia estar condenado, né? Entretanto, ele se salvou por ter não somente perdoado a seu inimigo, mas fez bem a esse inimigo. Ou seja, ele fez um ato ao inimigo, que tinha feito qualquer coisa errada com ele, perdoou esse inimigo e ainda fez bem a esse inimigo. Então, nosso Senhor obteve, certamente, uma contrição perfeita, ou sacramentos, na hora da morte, e esse conde se salvou. No purgatório, claro, né? Mas uma das mais impressionantes de Santa Ana Maria Taige foi a história de 2 padres que estavam discutindo sobre a sorte das almas depois da morte. Então, um achava que a maioria ia para o céu. Não, eu acho que a maioria, sobretudo dos cristãos, vai para o céu. E o outro dizia, não, eu acho que a maioria se perde. E ficavam discutindo. Então, eles se dirigiram a essa santa. Santa Ana Maria Taige. E perguntaram a ela, o que é que a senhora acha disso? Então, Santa Ana Maria Taige, tendo conhecimento dessa discussão, olhou o seu sol e viu o destino das pessoas mortas durante o dia, aquele dia. E ela disse o seguinte, no mundo inteiro ela viu. Ela disse o seguinte, pouquíssimos, mesmo menos de 10 foram ao céu direto. Para o céu direto, menos de 10. Muitos pararam no purgatório. Muitos. E os outros caíram no inferno, como flocos de neve no inverno. Então,
Note bem que ela disse isso aqui na primeira metade do século XIX. O mundo era muito melhor do que hoje. Notem bem. Para o céu direto, menos de 10 naquele dia. Para o purgatório, muitos foram, é verdade. Mas para o inferno foi uma quantidade, parece, muito maior. Refletamos isso quando a gente trata desse problema aqui dos novíssimos, né? Falamos do inferno e eis aqui, declaração de uma santa. Quantidade de gente que vai para o inferno. A irmã Lúcia também disse uma vez, que discutindo com o padre, ela disse, não, padre, não é assim, padre, é uma quantidade enorme de pessoas, como se fossem gotas de uma chuva assim, caindo. São declarações de gente que estava unida a Deus e teve dons de Deus. Então, devemos encarar isso com muita seriedade. É verdade que há também a história de uma Santa Cristina a Admirável, que ela sonhou, uma vez, um sonho sobrenatural, com a sorte das pessoas que tinham morrido da sua aldeia, do seu lugarzinho. Então ela disse que viu uma quantidade pequena no céu, uma quantidade maior que a do céu, muito maior no inferno, e uma quantidade maior ainda de gente no purgatório. E daí você faz as contas, tinha mais gente salva do que gente perdida, né? Mas não se esqueça que foi num lugarejo pequeno no século XV, na Idade Média, né? Então, era outro mundo. Era outro mundo. Se você quer saber um pouquinho o que é a Idade Média, mais ou menos ter uma ideia, sem precisar viajar muito, você vai lá em Salvador, no Centro Histórico. Já visitaram lá? É muito instrutivo. Você vai lá, você entra lá no Pelourinho, no Terreiro de Jesus, depois você vai no Largo do Cruzeiro, depois você vai no Pelourinho, vai andando por ali. O que é que você vai ver? Você chega no Terreiro de Jesus, tem uma igreja atrás de você, a Catedral. Outra do lado, São Pedro dos Clérigos. Outra na frente dos Dominicanos. Assim, numa praça. Depois você vai adiante no Largo do Cruzeiro, tem duas igrejas, uma pegada na outra. As dos franciscanos. Depois você vai, entra no Pelourinho, tem uma igreja do Rosário dos Negros, ali do lado. Depois tem uma lá, tem duas dos Carmelitas. Depois tem outras do outro lado. É uma igreja assim, uma na esquina, outra do outro. O que era isso? Era Salvador Antiga. Correto? Tinha uma igreja para cada canto. Ora, essas igrejas eram para quê? Para chamar turista? Claro que não. Era para a gente rezar. Então o mundo vivia imerso no catolicismo. Não existia protestante naquela época. Não existia. Todo mundo era católico. E havia igreja assim, para o pessoal viver na oração, nisso, naquilo outro. E olha que foi já na época depois do protestantismo, na época moderna. No século XV era mais ainda. No século XII, mais ainda. Então, as pessoas viviam assim. A religião entrava em tudo. Hoje a religião é afastada do Estado. E a religião verdadeira, né? Não adianta nada botar religião falsa. A maçonaria, por exemplo, é uma espécie de religião. É uma religião do inferno. Então não adianta nada. É até pior. Então, nessas épocas, talvez, muito antigas, a maioria se salvasse pela ação da igreja. Mas hoje é meio duvidoso. Então, como diz o apóstolo São Paulo, cada um, o que está de pé, tome cuidado para não cair. E nós todos estamos de pé por enquanto, né? Nessa vida aqui, todo mundo pode se salvar, né? Então, aproveitem. O purgatório é esse estado em que é uma invenção da misericórdia de Deus. Os protestantes, tem protestante que nega o purgatório, né? Nega o purgatório. Então, bom, como é? Se ele tem algum defeito, vai para o inferno, né? Porque no céu só entra perfeito. Não há defeito no céu. Então, se tem defeito, vai para o inferno. Bom, se não tem purgatório, então vai para o inferno. Justamente essa misericórdia divina que vê o homem pecador, que não quer se separar de Deus, está em estado de graça, porém cheio de defeitos ainda. Cheio de coisas, não só de defeitos, mas de coisas ainda a perdoar, a pagar, melhor dizendo. Quando alguém comete um pecado, seja venial, seja mortal, ele tem duas coisas. Ele tem uma culpa, que pode ser mortal ou venial, e ele tem uma pena temporal. Quando ele
chega junto do confessor e o confessor diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pecados, a culpa do pecado, seja venial, seja mortal, ela é perdoada. Mas a pena temporal não é apagada inteiramente. Pode ser apagada até completamente, como naquele exemplo que eu contei ontem para vocês, do rapaz com São Vicente de Ferrer. Mas isso é raro. Normalmente há uma diminuição, mas resta alguma coisa, que nós não sabemos quanto. Mas que devemos estar atentos para não ficar despreocupados. Ah, o padre me absolveu, eu estou livre. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Vai para o céu? Não vai não. Pode ir para o céu, sim, mas vai passar pelo purgatório. Porque no purgatório você tem que pagar ainda essas penas temporais, que podem ser perdoadas aqui, mas que, infelizmente, justamente uma das primeiras coisas para você obter esse perdão é você se dar conta, né? Eu tenho que buscar uma vida correta para que isso seja perdoado, além das indulgências, das orações, tudo isso. Quem reza mais, obtém mais o perdão dos seus pecados. Quem comunga em boas disposições, obtém mais a diminuição de sua pena temporal, e assim por diante. Se bem com a comunhão, pode até perdoar a culpa do pecado, se for venial. Se for venial. Então, alguém que viu, eu cometi um pecado, bom, não foi grave, mas, e agora eu vou comungar? Pode comungar, não tem problema. A comunhão vai até perdoar o seu pecado. Se for venial, né? Claro, né? Se for mortal, é diferente. Mas, e não pode comungar, é claro. Mas se for um pecado venial, pode comungar. Pode até perdoar o pecado, a culpa. E vai diminuir a pena. Mas tudo isso, no que diz respeito à pena temporal, depende muito das nossas disposições. Daí porque o tíbio, o despreocupado, quando se salva, tem um purgatório daquele tamanho. O caso famoso, que vocês devem conhecer, da Maria Amélia, né? Já contei esse caso várias vezes. Maria Amélia, né? Nas aparições de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima disse que ela estava no purgatório até o fim do mundo. Ora, os pecados que Maria Amélia cometeu, bom, o pessoal investigou aí, né? Ela realmente cometeu pecados graves contra a castidade. E para completar, com um parente. Mas isso foi um período pequeno e ela se arrependeu, ela se confessou. Então, foi perdoado o pecado. A culpa foi perdoada. Mas restava a pena temporal. E essa pena temporal vai fazer a pobre Maria Amélia, no momento que nós estamos aqui, já tem mais de 100 anos, ela ainda está no purgatório. E vai ficar até o fim do mundo. Certo? Isso para a gente avaliar as coisas. Cada um se examine e avalie as coisas para procurar sair disso. E do outro lado nós temos aquele rapaz de São Francisco de Ferrer, né? Também deve ter tido uma vida com muitos pecados, certamente contra a castidade, isso, aquilo, outro, mas foi tudo perdoado. Por quê? Porque ele chorou muito, ele se lamentou muito, ele sentiu muito, ele se arrependeu muito. Ele amou muito a Deus, a quem ele tinha ofendido antes, e por isso muito lhe foi perdoado. Então essa postura de ir confessar, até muitas vezes, mas quem vai confessar como que vai lavar a mão? Não é bom. Não é bom. Não sei como eu te espero, vou confessar aqui, porque é fácil, né? Mais fácil aqui, né? Tem pessoas aí nesse mundo, aí nesse Brasil, que às vezes estão isolados, não acham padre, porque você sabe a situação aí na igreja, né? Na igreja conciliar, os padres, às vezes, não sabem, nem dão a fórmula da absolvição. Não é válido, pô. Sei de um que foi para a Europa, um rapaz, para a Europa, tal, visitar aqueles mosteiros maravilhosos, antigos, que eu conheci também alguns, e foi no mosteiro lá, de não sei quantos séculos, um mosteiro belíssimo e tal. E aí, vou me confessar, né? Vou aproveitar, procurar um padre para me confessar. Aí chegou, encontrou lá um monge, né? E se confessou. Aí, depois que ele terminou a confissão, o padre chegou, vai embora. Nem fórmula deu de absolvição, nada. Então, não valeu nada, né? Para quê? Você tem só a aparência, né? Tudo bonito, tudo maravilhoso, antigo, mas você não tem a validade do sacramento, porque os sacerdotes estão dessa maneira. E há pessoas aí que ficam angustiados aí nesse mundo, procurando um padre,
e procurando juntar dinheiro com outros para financiar a ida de um padre lá, e às vezes eu faço isso, né? Eu vou aqui e ali para os sacramentos, a Santa Missa, tudo. Vocês têm muito mais facilidade aqui. É verdade que vocês têm que viajar, mas não é tanto assim. Então, é uma facilidade ter os padres para atender vocês. Então, não joguem fora isso, fazendo isso de uma maneira leviana. Como se fosse automático. Aqui, pronto, caiu, acabou meu débito. Não, seu débito não. A culpa, tudo bem, se você realmente confessou com seriedade. Mas resta a dívida. E, portanto, a melhor maneira é você realmente detestar o pecado. Porque senão você vai pagar tudo isso depois onde? No purgatório. E no purgatório, o pior sofrimento que você imaginar aqui na Terra é menor do que o menor sofrimento no purgatório. Reflita sobre isso. Reflita as espécies de sofrimentos que existem por aí. Pessoas na cama, devoradas por um câncer às vezes. Muito tempo ali. Sem os meios, às vezes, da anestesia, que hoje, né, até a dor você vence em grande parte, né? Mas nem sempre. E às vezes pessoas que não têm esses recursos, então ficam numa situação realmente muito penosa. Há acidentes que deixam a pessoa aleijada, às vezes do pescoço para cima, do pescoço para baixo não faz nada. E então passam aquilo, vida difícil, grande sofrimento. Sofrimentos morais que são piores ainda do que os físicos. Pessoas que passam por sofrimentos e... Bem, aí entre os remedinhos, né, o ser humano vai inventando as coisas, né, e consegue aí esses comprimidos que evitam isso, né. Há pessoas que se deixar de tomar aquele comprimido ali, se suicida, se joga do prédio. Por exemplo. Tal angústia em que vivem. Tudo isso não é nada diante do purgatório. Diante dos sofrimentos do purgatório. Não é nada, é pouca coisa. Por outro lado, não se pode negar que no purgatório você tem algo que é uma grande consolação. O purgatório é um estado misto, em que há uma mescla de sofrimentos grandes, mas também de grandes consolações. Por quê? Porque no purgatório você tem a certeza de que você se salvou. Isso aí realmente é uma consolação muito grande. Imagine se viesse, você pegasse uma doença dessas piores e ficasse numa cama sofrendo tudo, e você tivesse uma aparição que dissesse, você vai se salvar. Seria uma grande consolação, né? Ficaria alguns anos aqui, mas no final me salvaria. É mais ou menos como um purgatório. Sendo que aqui, no purgatório, tem algo ainda melhor. É que essa salvação está definitivamente assegurada. Você não cai mais em pecado. Ninguém peca no purgatório. As almas do purgatório são santas. Aqui há sempre esse perigo. Eu posso ir para o inferno. Todo mundo aqui pode ir para o inferno. Quem andou bem a vida toda, ou pelo menos andou bem a maior parte da vida, está seguro da salvação? Não. É verdade que é algo que ajuda. Se você tem uma vida mais organizada antes, vai ajudar você depois. Se você teve, por exemplo, instrução católica desde cedo, daí a importância do catecismo para as crianças. Vocês, os que tiveram a oportunidade de receber catecismo desde cedo, você já tem uma bússola, algo que guia vocês. Mesmo que essas pessoas depois caiam em vida ruim, Deus nos livre, mas eles têm mais chances, que depois apanha da vida, né, claro, eles têm mais chance de se guiar quando eles caem na real, como diz o povo. Aí eles voltam para o catolicismo. Mas quem não recebeu nada, é por isso que você vê gente aí se matando, se desesperando, porque eles não têm nada, não receberam nada. É um tesouro que vocês receberam, jovens ainda a receber a doutrina católica. Essa gente aí não recebeu nada, são os pobres coitados. Daí esse desespero, essa epidemia de droga, de suicídios. Tem uma ponte lá no Espírito Santo que é conhecido lá. Você passa na ponte, tem um carro parado vazio. Alguém se matou, se jogou lá. Porque é fácil. Você chega lá, jogou, morre. É rápido, morre assim no impacto e acabou, morre.
De tal maneira que dizem que os jornais não divulgam. Porque se divulgar, vai virar moda ainda mais. O pessoal, ali é fácil, tá? Aí vai lá e joga. Mas diz que é muito comum. Eu mesmo já vi, não sei se era suicídio. Você passa, vê um carro parado, vazio. Alguém abriu a porta do carro e se matou. Rápido, não tem problema. Não dá trabalho para ninguém cair na água, né? Quando cai de um prédio é horrível, né? Mas quando cai na água, caiu, depois boia o corpo, pega e acabou, morreu. Se suicida. Então, por que essa gente desesperada? Porque não recebeu nada. Então, quando eles entram numa vida mundana, vão se perdendo depois, né? Vão se dando conta, não tem jeito, apanhando a vida. E por isso, às vezes, casos difíceis de gente que se desanda na vida, né? Que às vezes até recebeu bons ensinamentos, desanda na vida. Você tenta ajudar, tal, mas não tem jeito, fulano, ele não quer, ele quer essa vida errada. Bom, minha senhora, espere ele apanhar da vida, é o jeito. Você não vai botar a corrente no pescoço dele, né? Fazer o quê? Esperar ele apanhar na vida e aí aproveitar, porque se ele receber o ensinamento bom, depois ele vai se dar conta. É assim que vai fazer. Mas quando ele não recebeu, aí vem a tentação maior do desespero. As drogas, o suicídio, etc. Então, esse desespero, tudo isso que passa, a pessoa que não recebeu nada, tudo isso é muito menor do que os sofrimentos do purgatório. Os sofrimentos do purgatório são imensos, muito grandes, mas há também essa vantagem em relação ao sofrimento, às coisas aqui da Terra, em que tudo é mutável. Você pode cair numa vida errada, você pode sair de uma vida errada e até se santificar. As coisas são mutáveis. No purgatório, não. Quem caiu no purgatório sabe, eu me salvei. Então isso é uma consolação muito grande. E não só isso, mas no purgatório se ama a Deus. No inferno se odeia a Deus. No purgatório se ama a Deus. Só que esse amor é ligado à purificação. É como se fosse uma vida, para lhe dar uma impressão, para lhe dar uma ideia, melhor dizendo, do que é o purgatório, você tome uma vida aqui na Terra com os piores sofrimentos possíveis e imagináveis. Os piores. Correto? Os piores sofrimentos. E com a certeza da salvação. O que a gente não tem aqui. Você pegue isso, junte uma vida na Terra com os piores sofrimentos possíveis e imagináveis, com a certeza da salvação. E aí você terá uma ideia aproximada do purgatório. Porque se a gente tem a certeza da salvação e a gente não pode mais pecar, também tem isso. Certeza da salvação e impossibilidade de pecar. Então você está na graça de Deus, então todo aquele sofrimento não será pena, vai ser purificação. Purificação, 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 purificação. É o que é o purgatório. Entenderam? Mais ou menos para lhe dar uma ideia do que é o purgatório. E depois nós temos o céu. O céu, devemos meditar no céu, porque o meditar no inferno, tudo dá para a gente sair do pecado. Mas meditar no céu a gente fica meio, tudo bonzinho, tudo ótimo, e a gente se despreocupa com os pecados e pode relaxar. Não, a gente deve meditar no céu também. Há uma revelação particular? Bom, a revelação particular, né? Não é algo certo, absolutamente. Mas, acho que nós podemos dar crédito. Essa revelação, e parece não é a única, descreve o purgatório como um lugar em que há 3 estágios. Um mais baixo, em que é bem parecido com o inferno, um intermediário e um superior, onde não há fogo. É uma vida já com sofrimentos bem menores, porém a pessoa fica lá. E o que é que se diz? As pessoas que vão para esse purgatório, direto para esse terceiro purgatório, de menores sofrimentos, essas pessoas levaram uma vida virtuosa, gente boa, gente que passou uma vida praticando a virtude, sem cometer pecado, uma vida correta. Mas elas não desejaram suficientemente o céu.
Então, tem que purificar. Entenderam? Então, a Sagrada Escritura louva o profeta Daniel. E o que ela diz de Daniel? Que era um homem de desejos. Um homem de desejos. Hoje as pessoas são assim, o mundo que nós vemos aí, todo mundo está cheio de desejos, é verdade. Todo mundo desejando. Mas deseja o quê? Deseja festa, deseja futebol, deseja honra, muita riqueza e muita satisfação nesse mundo. Não é isso? Deseja carro importado, novinho, deseja ficar de férias direto, né? Deseja não trabalhar, ganhar no bolão da Mega Sena 280 milhões de reais, certo? Que fizeram um cálculo, se gastasse 50 mil por mês, demoraria 350 anos para acabar tudo. Então não tem problema, né? Então deseja isso. Os homens estão aí, são homens de desejos, mas o problema é que esses desejos levam ao inferno. Então não adianta. Mas isso quer dizer então que o homem que quer se salvar deve ser um homem sem desejo? Não, absolutamente. Ele deve desejar. Desejar o céu. E desejar as coisas que conduzem ao céu. Devemos desejar o céu. E para isso devemos meditar nele também. Depois de passar por essas descrições mais terríveis, né, de inferno, purgatório, tudo isso, nossa mente deve se voltar a meditar nas coisas do céu, nas alegrias eternas. E isso deve estimular justamente o nosso desejo de chegar à bem-aventurança. E um dos sinais que nós podemos utilizar para verificar se nossos desejos pelo céu estão bons é o quê? Sabe o que é? O medo da morte. Porque é uma coisa absurda. Ah, eu desejo tanto o céu. E se sentir alguma coisinha que será que é agora e fica com medo tremendo? Ó, você quer ir para o céu, tem que passar pela morte. É ilógico. Estão entendendo? É verdade que o medo da morte, como eu disse a vocês, é natural. Mas se você tem um desejo sobrenatural grande, o medo natural vai ser diminuído. Correto? Estão entendendo, né? Então, esse desejo sobrenatural é que vai fazer vencer o medo natural da morte. Então, o sujeito medroso demais da morte é sinal de que ele não deseja o céu. E é preciso desejar o céu. Não desejar o céu já é garantia de purgatório, no mínimo. Mesmo porque nós estamos sempre assim, nós desejamos coisas, nós temos afetos, uns mais, outros menos. Então é como se fosse uma corda puxando de um lado ou de outro. Se eu não levar para um lado, para cima, melhor dizendo, vai para baixo. Você vai começar a desejar coisas que não são do céu. Certo? E aí vai se rebaixar com elas. Vai se rebaixar com elas. Então, necessário cultivar isso, o desejo do céu. Meditar nas coisas do céu e procurar essas coisas. Veremos então de tarde, terminando essas meditações, as conclusões que nós devemos tirar, ou seja, a conversão de nossas vidas e os estados de vida a escolher, que é outra coisa também muito importante, que é a decisão prática que nós devemos tomar a respeito de nossas vidas.